Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da série sobre Canudos. Lá no primeiro episódio a gente falou sobre o povo e nesse segundo episódio vamos falar sobre Antônio Conselheiro. O cara que mudou o destino dessa galera, meu irmão. Vamos falar sobre sua infância, sobre as dificuldades que esse cara passou, muita dificuldade, bicho. Além de ter passado fome, miséria, né, decorrente daquelas secas que a gente falou no primeiro episódio, aí ele passou outras coisas, bicho, pessoais e tal, né? Como, por exemplo, o cara, aqui pra nós aqui, o cara levou uma ponta, tá ligado? Então, acompanha aí, velho, pra você poder conhecer quem era esse cara, beleza? Vamos que vamos. Antes de virar essa lenda, Antônio Conselheiro era uma criança, bicho, lá do interior do Ceará, da cidade de Quixeramobim. Ele nasceu em 1830, filho da seca, meu amigo. Você pôde acompanhar no primeiro episódio o quanto essa galera sofria pra caramba. E Antônio Conselheiro nasceu nesse cenário escasso de sofrimento, de seca, de fome. E ninguém sabe ao certo o dia que ele veio ao mundo, né? O dia foi esquecido pelos cartórios, bicho. Por algum motivo aí apagaram os registros, perderam. Velho, mas isso pouco importa, né? Pouco importa porque tem muita gente aí que a gente sabe o dia que nasceu, tudo certinho, já morreu e não foi lembrado como esse cara foi lembrado. Então a certidão de nascimento, meu amigo, pouco importa. Quando o Conselheiro tinha 6 anos de idade, ele perdeu sua mãe. Sua mãe se chamava Maria Joaquina. Aí o cara ficou órfão, né, bicho? Aí o seu pai, Vicente Maciel, acabou se casando com a sua prima, chamava Francisca. Aí dizem, velho, que essa mulher era maluca, bicho. Essa mulher maltratava pra caramba Antônio e seus irmãos. Era uma mulher cruel e fria. E isso contribuiu para um ambiente familiar complicado para Antônio e seus irmãos, né? Sofrimento, maus tratos, violência. O cara teve uma infância complicada. E assim se criou Antônio Conselheiro. Aos 6 anos de idade, frequentava missas já. Vivia aqueles maltratos da sua madrasta quase diariamente. E os estudos relatam que ele vivia a sua infância entre rezas e tapas, entre sermões e sangues. Domingo era dia de missa ou de morte. Isso significa o seguinte, que na época o sertão vivia um contraste, né? Assim como tinha muita religião, era um ambiente muito religioso, era também cheio de violência, de morte. Quem matava virava herói, quem apanhava era o covarde. E aí ele aprendeu cedo também como funcionam as coisas. Galera, mas Antônio era uma criança especial, bicho. Era o seguinte, ó. Ele com 12 anos de idade, lia em latim e francês. O Conselheiro estudou com padres e desenvolveu uma grande admiração pela religião. Embora nunca tenha se tornado padre, era um homem culto para os padrões da época. Sabia ler e escrever e tinha fortes conhecimentos da Bíblia e das tradições cristãs. Com 15 anos de idade, ele fazia sermões, meu amigo, nas feiras. As pessoas paravam pra ouvir ele, meu irmão. Juntavam a galera e já ouvia esse sacana com 15 anos, velho. Rapaz, é uma história que tem algumas certas semelhanças com a de Jesus, né? Que Jesus, quando era também criança, né, chamava atenção, pregava para os mais velhos, né, nas sinagogas e tal. Nessa época, meu amigo, o Antônio já era respeitado por todas as faixas etárias e classes sociais também. Ele era respeitado pela sua sabedoria, fé e eloquência, né, com as palavras. O tempo passou, o pai de Antônio mais uma vez ficou viúvo. E em 1855, o senhor Vicente Maciel veio a falecer, deixando Antônio cuidando das suas irmãs. E esse cara, bicho, cuidou das irmãs até a última que se casar. Ele que trabalhava, ele que colocava as coisas dentro de casa. Era um cara que trabalhou assim como nós. O cara foi escrivão, mascate, professor, chegou até casar. Pois é, bicho, ele casou. Certo dia, na cidade de Sobral, apareceu uma prima dele, velho. Se chamava Brasilina. Que nomezinho, hein? Meu nome é feio, agora esse nome aí, bicho. Dizem que era uma mulher doce, pura, bela. E aí Antônio ficou doido, meu irmão. Isso tá num cordel que fala o seguinte. Eu vou ler aqui pra vocês, tá aqui na minha frente, aqui, ó. Quando Antônio viu a moça de corpo muito bem feito, sensual e provocante, insinuante e perfeito, perdeu a condição para raciocinar direito. Rapaz! Aí Antônio herdou do seu pai o armazém que ele tinha, né? Que era o armazém que mantinha ali a família e tal. Aí assim que seu pai faleceu, ele ficou tomando conta. E aí vieram as dificuldades financeiras e tal. E aí Antônio teve que vender tudo, meu irmão. Ele saiu por aí, né, atrás de melhoras. Saiu com a sua amada Brasilina. Ele já tinha um filho e saiu também com a sua sogra. E aí começaram a peregrinar. E nessa época as pessoas tinham esse costume, né? E assim como a gente falou lá sobre os campos de concentração, né? Que as pessoas saíam das suas casas em tempos de dificuldade e tal. Aí essa peregrinação foi marcada por muita pobreza, muita miséria. Ele não conseguiu se restabelecer. E aí ficou vivendo uma vida assim de extrema pobreza, né? E aí nessa peregrinação, ele acabou, em um dado momento, se envolvendo com uma mulher.
Aí os livros relatam que era uma santeira, né? Que era uma mulher da igreja e tal. E aí a sua esposa soube disso tudo, né? E aí houve ali aquela discussão e tal. E ela não esqueceu disso, né? Aí lá, seu cabra, vamos pra frente. E aí a vingança, meu amigo, veio mais pra frente. Realmente, ela se apaixonou por um sargento. O sargento jogou caô, pai. Antônio recebeu. Na verdade foi chumbo trocado, né, velho? Aí depois disso aí, meu amigo, o cara ficou doido, velho. O cara mudou, velho, mudou a vida dele. Pediu pra ela ir embora, ela levou o filho, né, voltou com a sogra e ele ficou sozinho. E aqui a gente entende que a traição foi meio que o motivo que fez com que ele passasse a peregrinar nesse sentido, né, de beato e tal. Ele virou um andarilho sagrado, né, começou a andar pelos sertões, a pé, de vila em vila, no sol quente, na fome. Foi entre 1865 e 1870 que Antônio Conselheiro começou a construir e reformar igrejas, capelas, cemitérios e até açudes pelos sertões do Nordeste. Ele via isso como uma missão divina, restaurar a fé do povo e combater o avanço do pecado. Com a ajuda das próprias comunidades, que trabalhavam por fé e devoção, ele deixava marcas por onde passava. Suas obras uniam o povo, fortaleciam a religiosidade popular e aumentavam sua fama como um verdadeiro enviado de Deus. Existia na época uma chamada Santa Missa. Era um movimento de evangelização promovido pela Igreja Católica. Até aqui, Antônio era um peregrino perdido ainda, né? Mas quando essa Santa Missa passa, ele acompanha essa Santa Missa, junta-se a eles, a todos aqueles que participavam, e a partir daqui começa uma transformação definitiva. E no meio dessas pessoas, ele já começou a liderar, começou a assumir o papel de um líder messiânico. Aqui ele se torna Antônio Conselheiro. Aquele cara com aquela cabeleira suja, olhos profundos, barbona, usava uma túnica azul desbotada. Quando ele falava, a galera parava para ouvir, atenta. E não era por medo não, era por fé, porque ali estava alguém que entendia a dor de cada um. Ele não pedia nada, só rezava, orientava e seguia. E ele, como esse cara instruído, sabido, tipo um cara que estava observando tudo, né? Ele começou a pregar contra os impostos. Começou a pregar a volta da monarquia, que era um discurso, bicho, que as pessoas queriam ouvir. Que era uma época que vocês inclusive aprenderam no vídeo anterior, que as pessoas estavam insatisfeitas, né, com a república. E aí, bicho, Antônio, ele tinha uma pregação forte, que misturava política e Bíblia. Ele surgiu na república, assim que a república derrubou a monarquia, que era a monarquia que apoiava as igrejas, né? Então o conselheiro chega com esse discurso, que era diferente dos demais beatos, né, que só pregavam a Bíblia ali e tal. Ele acreditava que a república era uma obra do demônio e que o Brasil deveria voltar a ser governado por um rei. O conselheiro descia o cacete nos coronéis, descia o cacete na igreja, na política, em tudo, véio. Falava como um verdadeiro profeta, com coragem, não tava nem aí. E as pessoas gostavam dele porque ele era um profeta que veio do povo, veio da miséria. Ele era contra os impostos. Ele dizia que o governo cobrava impostos injustos para os pobres e que os sertanejos não deviam pagar um tostão, que ele passava por tudo aquilo que o povo também passava, pelas dificuldades. Era um pobre que demonstrava humildade, compaixão. As pessoas viam que ele só queria pregar, ele não pedia dinheiro, não queria poder, não queria riqueza. E conselheiro, por que as pessoas chamavam ele de conselheiro, né? Porque de fato ele fazia um papel de conselheiro. Ele era procurado pelos sertanejos para dar conselhos espirituais e resolver conflitos. Antônio Conselheiro começou a se transformar em esperança para aquele povo. Ele era um símbolo contra o abandono, a injustiça e a fome. Porque naquela terra seca, meu amigo, cheia de problema, o que brotava realmente era a revolta da galera. Estava todo mundo revoltado. Ele pregava a construção de uma sociedade justa e que os sertanejos deveriam viver juntos, ajudando uns aos outros, sem precisar do governo nem dos coronéis. Ele dizia que estava preparando o seu povo para o juízo final. E nesses mais de 20 anos, ele peregrinou por muitos lugares, meu amigo. Como, por exemplo, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e um lugar que ele peregrinou mais, né, que foi o seu principal foco, foi a Bahia. E aqui foi onde a sua atuação mais se intensificou. Passou por Juazeiro, Monte Santo, Itiúba, Uauá, Bom Conselho, Jeremoabo, Tucano e por fim chegou em Canudos, que ele chamou de Belo Monte em 1893. E ele andou isso tudo a pé, meu irmão, com essa galera na cola dele. Ele carregava uma cruz e uma imagem religiosa. E a cada cidade que ele passava, pessoas o acompanhavam. O conselheiro falava que existia uma terra santa, que Deus estava preparando para aquelas pessoas, aqueles sofredores, né?
era uma espécie de refúgio espiritual e social. A República via Antônio Conselheiro como uma ameaça enorme. E temia que ele liderasse uma grande revolta monarquista. Canudos começou a crescer de modo espantoso. Chegou a República recém-instalada, já estava articulando contra Canudos, né? A imprensa do Rio de Janeiro, e especialmente o jornal chamado O Estado de São Paulo, criou uma narrativa que dizia o seguinte: que Canudos era um reduto armado de fanáticos religiosos prontos para atacar o governo. E aqui também entra os coronéis e os fazendeiros. Eles também viam Canudos como perigo, porque Canudos ameaçava os seus domínios sobre a população pobre, né, que estavam fugindo para viverem sob a liderança de Antônio Conselheiro. Rapaz, a Igreja Católica também não gostava, bicho. A Igreja Católica dizia o seguinte, que a pregação de Antônio Conselheiro não seguiam as normas, né, da Igreja Oficial e que Conselheiro era uma ameaça para o crescimento do culto naquele estilo ali, né? É isso aí, galera. Então, a partir daqui, meu amigo, o bicho começa a pegar, beleza? Então, eu vou parar aqui porque a guerra a gente vai falar no terceiro episódio, que é o último episódio dessa série. Esse segundo episódio aqui a gente pôde conhecer a história de Antônio Conselheiro, esse cara humilde, esse beato, né, que se transformou no maior líder da maior guerra que aconteceu nesse país, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Vamos que vamos.